Olá a todos, sejam bem-vindos ao curso Aprobare, e esse é o curso de Atos de Ofício. Essa matéria, Atos de Ofício, ela é uma matéria que não tem muita coisa sobre ela no mercado. Se vocês olharem bem, não tem livros, não tem apostila, não tem... Nem na faculdade de Direito a gente vê a matéria Atos de Ofício. Ela é um compilado de várias matérias cai sempre no concurso para Tribunal de Justiça em geral. Então, nós vamos ver aqui os atos de ofício focados no concurso que vocês vão fazer, que é do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ok? E eu vou passar as partes mais importantes para vocês, as partes que já caíram em outros concursos, né? Para a gente ter uma boa noção, uma boa base do que seja atos de ofício, né? E então, meu nome é Flávio Murat, eu sou formado em Direito, sou advogado, sou pós-graduado e também sou mestre em Direito. Então, essa matéria é uma matéria muito interessante porque ela abarca processo civil, processo penal e outras matérias do direito que nós vamos ver ao longo do curso. Então, vamos dar início, então. E o que seria atos de ofício, né? Os atos de ofício são todos aqueles atos que fazem parte do trabalho daquele que vai trabalhar no Tribunal de Justiça, das funções do dia a dia, né, daquele que vai atuar no Tribunal de Justiça como servidor, no caso de vocês, depois que vocês passarem no concurso, que é certo, né, vamos torcer pela aprovação de todos. Os atos que vocês vão exercer, as funções, são os atos de ofício do servidor. Então, vocês vão ver aqui o que vocês vão fazer futuramente, né? Então, no caso, nós vamos analisar normas específicas de Minas Gerais. Há algumas leis que tratam dos atos de ofício do servidor do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ok? E esses atos de ofício do servidor do Tribunal de Justiça, eles englobam assuntos que variam desde a autuação do processo, a distribuição do processo, registro do processo, intimação das partes, por exemplo, né, depois que uma parte entra com um processo na justiça, com uma ação na justiça, as partes têm que ser intimadas, né, a outra parte, o réu. O ato de ofício vai tratar também das custas do processo, né, das despesas que a parte tem quando ela entra na justiça com o processo. E vamos ver também matérias sobre a Corregedoria de Justiça do Tribunal de Justiça, né? Porque a Corregedoria, frequentemente, ela lança normas, portarias, né? E então é importante vocês saberem porque é a matéria que cai também no concurso, né? E não só os atos de ofício do servidor que nós vamos ver. Nós vamos ver também os atos de ofício do juiz, né? Aqueles atos realizados pelo juiz para dar andamento ao processo. E também aqueles atos que decidem alguma questão no processo, né? Aí nós vamos ver os despachos, as decisões interlocutórias, as sentenças e os acórdãos. Nós vamos ver a diferença entre esses atos do juiz, esses atos de ofício do juiz, esses atos que o juiz emana, né, que ele emite automaticamente. Por isso, de ofício, é a função dele exarar aquele ato, ok? E então, como eu falei com vocês, várias matérias vão ser estudadas em atos de ofício, né? Tais como o processo civil, o processo penal, a lei de custas do Estado de Minas Gerais é uma lei importante que nós vamos ver também que cai nesse concurso, as normas da Corregedoria do Poder Judiciário de Minas, e nós vamos ver também outras leis que também são cobradas, como, por exemplo, a Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais, né? Várias leis estão incluídas na matéria atos de ofício, tá? E a aula ela foi construída por temas, e nós traremos só aqueles temas mais importantes, aqueles itens mais importantes e mais prováveis de cair no concurso, né? E é muito importante que vocês leiam as leis aqui que serão citadas, né? Porque é impossível ver a lei por inteiro, por exemplo, a lei de custas, as normas da corregedoria. Então, os artigos das várias leis que nós vamos ver aqui, incluindo o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal,
os artigos que nós virmos aqui, é importante que vocês vejam depois para fixar. Se não vai ler a lei toda, pelo menos aqueles artigos que nós vamos citar aqui, porque a matéria foi assim, filtrada e pensada de acordo com, né, especificamente para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E nas últimas aulas, eu trouxe para vocês umas questões que foram cobradas no concurso anterior do Tribunal de Justiça de Minas e com os assuntos mais recorrentes, ok? Então, nós vamos iniciar a nossa apresentação aqui, curso de atos de ofício. Meu nome é Flávio e nós vamos iniciar vendo, em relação aos processos, a autuação, a distribuição e o registro dos processos, isso segundo o CPC, o Código de Processo Civil. Isso porque nós vamos ver também mais tarde essa mesma distribuição no CPP, que é o Código de Processo Penal, a depender se o processo ele é da área civil ou da área criminal, né? Quando se tratar de crime, nós vamos aplicar o CPP, o Código de Processo Penal. A distribuição lá é ligeiramente diferente. Nas outras matérias, nas outras áreas, vai ser aplicado o Código de Processo Civil, né? Então, inicialmente, o que seria a autuação de um processo? É a primeira fase. Dentre essas três, autuação, distribuição e registro, a autuação é a primeira. É aquele ato através do qual o escrivão inicia a formação dos autos de um processo. Quando o processo era só físico, aquele ato de encapar um processo e qualificar as partes, registrar os dados do processo no sistema competente. Hoje, na maioria das vezes, na maioria dos casos, o processo é todo eletrônico. Então, essa parte aí do encapando já não existe mais, mas em algumas comarcas do interior de Minas, sim. Então, o processo é físico, então ela se aplica. Tá? Então, a autuação, isso é a formação dos autos físicos do processo. E engloba também as fases seguintes. Quais seriam as fases seguintes? Distribuição e registro. O que seria o registro? O registro é aquele ato obrigatório que registra as características relativas ao processo. Por exemplo, o nome das partes, né? O tipo de procedimento, o valor da causa. Então, hoje em dia, no Tribunal de Justiça, esse registro é feito eletronicamente. Então, é aquele ato de não só formar a parte física do processo, caso, né, seja um local em que se utiliza-se ainda os processos físicos, mas também registrar as características do processo no sistema de informática. Colocar lá o nome das partes, qual o procedimento que vai ser adotado, né? Porque tem processos que o procedimento é mais rápido, outros é mais complexo, o valor da causa e etc. Já a distribuição é aquele ato que determina qual vai ser o juízo competente, né? Qual determina a competência do juízo para análise e julgamento da causa. Isso por quê? Porque, por exemplo, se for numa comarca do interior, onde há poucas varas, há uma vara criminal e uma vara civil, por exemplo, né? Então, a distribuição vai ser simples. Se tratar de crime, vai para o juiz criminal. Se não for crime, vai para o juiz civil. Já, por exemplo, em comarcas grandes, onde tem várias varas, por exemplo, Betim, Contagem, ou mesmo na capital, Belo Horizonte, nós temos varas de família, nós temos varas da fazenda pública, nós temos varas de sucessões e etc. Então, vai ser a distribuição, ela é a determinação do juízo competente para aquele caso, para aquele processo, né? Então, a distribuição ela vai determinar a competência do juízo. Todos os processos estão sujeitos a registro, ok? Não importa se for em comarca grande, em comarca pequena, um processo criminal ou um civil, todos estão sujeitos. Agora, o ato da distribuição em si, ele só vai acontecer onde houver mais de um juiz, né? Igual eu falei, uma comarca grande. Essa norma ela está no artigo 284 do CPC. Então, por exemplo, onde houver mais de um juiz criminal, mais de um juiz civil, né? Tem a primeira vara civil, segunda vara civil, terceira, quarta,
ou se o processo, por acaso, for distribuído no Tribunal de Justiça, né, em segunda instância, porque há casos de distribuição no Tribunal de Justiça, com qual Câmara Civil, por exemplo, dentre as várias que existem, vai acontecer aquele processo. Só para vocês terem uma ideia, fala o artigo 284. Né? Ele fala que todos os processos estão sujeitos a registro, devendo ser distribuídos onde houver mais de um juiz. Porque naquelas comarcas pequenas, do interior de Minas, onde tem um juiz só, né, que a gente fala que é vara única, o juiz único, não precisa distribuir, vai ser para aquele juiz, seja o processo criminal, seja o processo civil, vai cair só naquele juiz, que só existe aquele. Então, não precisa fazer a distribuição. Tá? A distribuição, que poderá ser eletrônica, será alternada e aleatória, obedecendo-se rigorosa igualdade. Isso é o artigo 285 do CPC. O que fala esse 285? Se vocês estiverem aí com o Código de Processo Civil, é importante, né, acompanhar os artigos que nós vamos falando. Nós vamos usar primeiro o Código de Processo Civil, depois o Código de Processo Penal. O artigo 285 do Código de Processo Civil, né, para aqueles que não estão com o código aí, ele fala que a distribuição, que poderá ser eletrônica, será alternada e aleatória, obedecendo-se rigorosa igualdade. Ou seja, isso acontece para que não haja uma injustiça, para que uns juízes não fiquem com mais processos que os outros, né? Então, ela vai ser alternada, primeiro o juiz A, depois o B, depois o C, depois o D, e aleatória. Não vai cair exatamente com A, depois com B. Pode ser que caia com D, primeiro, depois com A, depois com C, depois com B, mas nunca vai repetir. Então, nunca o juiz vai ter número de processo superior ao outro juiz. E é importante lembrar que a lista de distribuição dos processos deverá ser publicada no Diário de Justiça. Isso está no parágrafo único do artigo 285. Então, depois de feita a distribuição, ela tem que ser publicada no Diário de Justiça para que as partes, os advogados, né, tenham ciência do ato, para que fique provado que foi feita a distribuição, etc. Apesar, né, apesar de que as partes são intimadas, são citadas, tudo especificamente para o processo que foi distribuído. E também a gente pode falar da distribuição por dependência. Né? O que seria essa distribuição por dependência? A distribuição por dependência ocorre no caso daquele processo que, ao ser distribuído, ele vai ser encaminhado para ser anexado a um outro processo que já está tramitando. Então, ele vai ficar dependente do outro processo. Né? No caso, se faz a distribuição por dependências em certas situações. Ou seja, quais as situações que fazem com que um processo não seja distribuído para um outro juiz? Ele vai cair naquele mesmo juiz. Para aquele, né, que já está com o processo tramitando. Isso é a distribuição por dependência. Então, ela não vai ser nem aleatória e nem alternada. É uma exceção essa regra que a gente viu. A distribuição por dependência, ela já vai para aquele juiz que está analisando um outro processo. Né? E por quê? E como que isso acontece? Então, tem as causas, né, de um processo ser distribuído por dependência. A primeira situação é quando eles se relacionarem por conexão ou continência com uma outra já ajuizada. A distribuição por conexão é quando se tem as mesmas partes, ou o mesmo objeto do processo, né, ou o mesmo pedido, ou a continência, ou seja, o segundo processo, o pedido do segundo processo, ele está contido num processo que já está tramitando. Então, até para evitar decisões conflitantes, ele vai ser anexado àquele outro processo mais amplo que já está, já foi distribuído, já foi registrado, já está com o juiz competente. Uma outra situação é quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores, ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda. Quando que acontece isso? Por exemplo, vamos dar um exemplo para esclarecer isso. Houve um atraso de um voo, um atraso de muitas horas, e o passageiro revoltado, ele entra com uma ação da justiça pedindo uma indenização por esse atraso de voo. Né?
Então, esse processo dele foi distribuído aleatoriamente e cai com um juiz que é conhecido por dar indenização baixa. Essa regra é para evitar que esse passageiro, esse autor da ação, ele não desista da ação, porque ele caiu com um juiz que é conhecido que dá indenização baixa, e entre com a ação novamente para ela cair num outro juiz. Então, segundo essa regra, ela vai cair no mesmo juiz. Mesmo que se incluam outros réus, ou seja, mesmo que seja em litisconsórcio com outros autores, ou que sejam alterados, né, os réus da demanda, ela vai cair com aquele primeiro que foi distribuído, com aquele primeiro juiz que recebeu o processo. E outros processos que entrarem tratando do mesmo assunto, mesmo que seja naquele juiz que é conhecido por dar indenização baixa, os outros processos vão ser distribuídos por dependência a esse primeiro, que ficou prevento, né? Então, todos os outros processos, todas as outras pessoas, os outros passageiros que quiserem entrar, vão cair todos naquele mesmo juiz. O juiz, ele, com uma decisão, ele vai decidir todos os processos. E também, a terceira situação é quando houver ajuizamento de ações nos termos do artigo 55, parágrafo 3º do CPC. O que fala o 55, parágrafo 3º? Ele fala que serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Então, se o processo ele não tem conexão, não tem continência, não foi caso de reiteração de pedido, mas há um risco de o juiz, de dois juízes diferentes darem decisões conflitantes ou contraditórias, caso fossem decididos separadamente, né, igual fala o parágrafo 3º, essas outras ações elas vão cair naquele primeiro juiz, elas vão ser distribuídas por dependência daquele juiz. Por exemplo, um caso de um terreno, o juiz está decidindo qual parte é de quem de um terreno. Se o juiz A fala que aquela parte cabe 100% do terreno, o segundo já fala que é só 50%, uma outra parte fala que a ela cabe 50%. Então, a decisão do juiz A com o juiz B vai ser conflitante. Então, para evitar isso, tudo cai com o juiz A e ele vai dar uma decisão só. A pessoa X corresponde 50, a outra pessoa Y corresponde 50, não vai ter decisões conflitantes, ok? Então, isso também é um outro caso de distribuição por dependência. Então, são exceções, esses três casos, são exceções à distribuição aleatória e alternada que é feita. Se houver intervenção de terceiros, reconvenção ou outra hipótese de ampliação objetiva do processo, o juiz, de ofício, mandará proceder a respectiva anotação pelo distribuidor. Então, por exemplo, se A e B discutem uma questão e entra um terceiro, C, falando que não, que o direito não é nem de A nem de B e nem de C, ele vai entrar com uma ação que chama intervenção de terceiro. Essa ação ela vai ser distribuída ali naquele juiz que está analisando a situação entre A e B. A mesma coisa no caso da reconvenção, quando o réu pede alguma coisa contra o autor. O autor entrou com uma ação pedindo contra o réu, mas o réu também tem um pedido contra o autor. Então, essa nova ação, esse novo pedido, ele vai estar por dependência naquela ação que já está correndo, né? Ou qualquer outra hipótese em que amplie o processo, né? Nesses casos, o que vai acontecer? O juiz de ofício, ou seja, automaticamente ele vai agir de ofício, ele vai agir por ele próprio, ele vai mandar o distribuidor de processos, né? No caso lá o servidor, para que anote que essa outra ação, esse outro pedido naquele processo que já está correndo. Ok? E nós temos que ter um cuidado. Será cancelada a distribuição do feito se a parte intimada na pessoa de seu advogado não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 dias. Isso é a regra do artigo 290. Ou seja, mesmo que o processo já tenha sido distribuído, autuado, né, e registrado, se a parte não fizer o pagamento das despesas do processo, porque todo processo tem as despesas, né, as custas, a não ser que a parte consiga provar que ela é hipossuficiente, que ela não tem condições, que ela é pobre nos termos legais, etc. Mas caso não seja esse caso, né,
a parte tem que pagar as custas e despesas do processo em 15 dias. Se ela não fizer, essa distribuição vai ser cancelada, ok? Então, essa foi a nossa primeira aula. Nós vamos dar continuidade na aula seguinte. Então, espero vocês lá na aula 2. Até mais.